dia, bom dia! Extraordinário dia, minha irmã, paz. Deixa eu só organizar aqui. Assim. Peraí, gente. Aí. Bom dia, bom dia, bom dia! Graça e paz, tudo bem com vocês? Olha pra mim, né, amor? Chegou meu cafezinho quentinho, eu te convido... O outro, esse, obrigada. Eu te convido a pegar seu papel, pegar sua caneta, pegar seu cafezinho. Obrigada. E vamos começar. Que alegria. Eu quis colocar aqui esse louvor que falou tanto ao meu coração hoje pela manhã, né? Aqui em casa, ontem à tardezinha, meu marido tinha pedido pra reformar um banco, né? Nosso aqui. E aí ontem esse banco chegou e ele colocou ali num lugar bem específico ali de casa, ali na frente. E foi muito, muito, muito bacana, porque ontem, a hora que a gente terminou o estudo, né? Toda terça-feira aqui em casa tem estudo bíblico. E nós fomos sentar lá, eu, meu filho e ele, para falar da palavra, né? Para ouvir. Eu gosto muito de ouvir os jovens, eu gosto muito de ouvir a visão deles, né? Porque de repente, você que é pai e mãe, pega essa dica, né? Às vezes a gente pensa assim, é menino? Menino não tem que ter opinião de nada, não. Menino, eles têm que fazer o que eu mando, né? Não é assim, minha irmã. A gente precisa começar a ouvir os nossos jovens também, né? Eles têm uma visão, às vezes, diferente da nossa visão. E eles têm uma sede tanto quanto a nossa, né? Então, aqui no grupo de estudo que eu tenho aqui em casa às terças-feiras, sempre a Valentine tá, meu filho tá e o filho de uma amiga, né? Então, sempre a gente tem 3 jovens aqui conosco. E eles participam e eles perguntam, né? Aí, ontem, eles foram embora já, os pastores, os convidados, umas quase 10 horas, né? E a gente sentou ali no banco, teve esse tempo de comunhão. E hoje pela manhã eu sentei ali também. E o Senhor me falou muito com esse louvor que eu coloquei aí pra vocês, né? E eu falei, como o Senhor é bom, como o nosso Pai, ele é misericordioso, né? É algo tão simples, é um banquinho ali. Mas eu falei, hoje eu vou sentar ali no banquinho. Aí o sol já tava começando a nascer, né? Tava aquela cor meio avermelhada, o céu. E aqui os passarinhos cantam muito aqui em casa, né? Tem bastante árvore aqui. E os passarinhos cantando. E uma brisa gostosa. E eu falei assim, senti assim ao meu coração, o quanto é fácil, né? A gente sentir e presenciar a manifestação de Deus na nossa vida, né? E veio esse louvor ao meu coração, eu coloquei ele ali e eu falei, eu vou compartilhar com as meninas, porque é algo tão bonito o que Deus faz por nós todos os dias, minhas irmãs. E às vezes a gente não para, né? Vou ter que arrumar essa luz aí, acho que deu certo. Assim. A gente não para agradecer, para de fato parar, sabe? Lembra do livro de ontem? Que eu ainda nem comecei a ler. Como ter o coração de Maria no mundo de Marta. Às vezes a gente já acorda assim, tem que colocar feijão cozinhar, tem que tirar a carne congelada, tem que preparar o café. Você pensa num monte de coisas, nos afazeres da casa, menos de estar de fato com o Senhor, com o seu Pai, de agradecer, né, de louvar. E eu ouvi isso tanto lá no seminário,
que Deus, ele procura verdadeiros adoradores, né? Adoradores que adoram em espírito e em verdade. E é tão forte isso, né? Se desprender um pouco da nossa rotina, se desprender um pouco das nossas preocupações e ir literalmente para os pés de Jesus, né? Aquele que sonda os nossos corações. Essa semana a gente está falando sobre motivação, né? Qual é a sua? Ontem eu recebi um testemunho de uma moça. Eu até esqueci de perguntar da onde que ela é. Não é aqui da nossa cidade, não. E muito, muito bonito e impactante do que eu falei ontem, né? Ontem eu cheguei na academia, uma menina falou pra mim: nossa, eu tô ansiosa pra ouvir o seu testemunho, né? E ontem mais uma pessoa falou pra mim: Andréia, conta o seu testemunho, eu tô aguardando. Então eu vou me organizar para gravar esse conteúdo, né? Falando um pouquinho do meu testemunho. Ontem eu falei do que aconteceu, né? Antes da viagem. Por que que eu falei? Porque às vezes vocês pensam aí, a vida da Andréia é muito fácil, né? Não tem problema, não tem dificuldade, não tem perrengue, né? Porque essas redes sociais, elas criaram isso, né, nas pessoas. A questão da vida perfeita, de tudo dar muito certo, né? De vai dar tudo certo. Nem sempre vai dar tudo certo, né? Às vezes vai dar errado, sim. Mas mesmo não dando tudo certo, nós temos um Pai que cuida de nós, que caminha conosco mesmo no incerto, né? Ontem aqui na nossa aula, nós falamos sobre o deserto, né? Vai ter momentos que a gente vai estar literalmente no deserto. Mas o deserto não é para nos matar, né? Acho que eu já cheguei a falar isso aqui com vocês. O deserto é pra gente aprender. O deserto é pra gente aprender principalmente sobre a dependência de Deus. Nós temos que ter e ser, desculpa, gente, dependentes de Deus, né? Então hoje eu quero te convidar a fechar seus olhos. O Senhor me deu a palavra hoje ali sentada naquele banquinho. E nós já vamos começar a ler daqui a pouco, mas antes nós vamos orar. Nós vamos orar, nós vamos agradecer. Então eu gostaria que, se você pudesse, fecha seus olhos neste momento. Se desconecta do mundo natural. Fecha seus olhos. Vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer ao Espírito Santo. Vamos ser verdadeiras adoradoras. Vamos ser aquelas que, por mais que tenha afazeres de Marta, temos tantas coisas todos os dias. Ó Senhor, dá-nos um novo coração. Um coração semelhante ao de Maria, que teve a coragem, a ousadia de deixar tudo para se conectar ao que era mais importante, a parte que não lhe será tirada. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo sacrifício da cruz. Meu Deus, como o meu olhar mudou, minhas irmãs, diante do sacrifício da cruz. Quão bonito, quão forte é a cruz, o que Jesus fez por mim e fez por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pelo dia de hoje, por esse devocional, por tantos testemunhos, por tantas revelações que o Senhor tem entregue aqui nesse devocional. Obrigada, papai. Nunca será sobre mim. Eu seria incapacitado, eu seria improvável, se não é a sua mão, a sua misericórdia sobre a minha vida. Nem aqui eu estaria. Mas eu creio
no amor, na misericórdia de um Deus que amou tanto os seus filhos, que entregou o seu Filho único para nos salvar. Ó Pai, tudo que for falado nesta manhã aqui no devocional, não seja perdido, que seja antes uma semente lançada no solo fértil que são os nossos corações. Blinda a nossa mente de todo ataque do inimigo. Arranca de nós nessa manhã todas as escamas dos nossos olhos, para que nós possamos enxergar além. Arranca de nós, Pai, todo o tampão que possa estar nos nossos ouvidos, nos impedindo de ouvir a sua voz, a doce voz do Espírito Santo. Anjos do Senhor, que fazem parte do meu ministério, prendam em cadeias tudo aquilo que quer nos devorar esse momento. Entram em providências ao nosso favor, para que a palavra que o Senhor dedicou, separou para este momento, seja de fato uma semente no solo fértil dos nossos corações. Tudo isso eu te peço, Papai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Vocês viram tanto que eu já chorei hoje ali, né, no banco. Abra a sua Bíblia, por favor. Vamos meditar hoje em Salmo 139. Você vai abrir no livro de Salmos e nós vamos meditar hoje no Salmo 139. Nós estamos falando sobre motivação, né? Qual é a sua? E não tem como falar de Pode entrar. Tá aqui não. Olha lá fora. Não tem como falar sobre motivação sem falar de coração. E Deus, Ele é aquele que sonda os nossos corações. Deus, Ele é aquele que sabe o que está lá no íntimo do nosso ser. Às vezes até você já leu esse salmo, já meditou nele, né? Nós estamos, lembra que a tarefa desse mês e vai se estender para os próximos meses, porque são 150 salmos, né? É fazer a leitura do livro de Salmos. Então pode ser que você até já passou, ou ainda não, né? Pode ser que ainda você vá percorrer aí o Salmo 139. Mas eu queria que hoje, minha irmã, ao fazer a leitura desse salmo, eu queria que você prestasse bastante atenção. O que eu tenho aprendido das leituras da palavra? A Bíblia não é para você simplesmente ler. Por isso que eu sempre falo para você, pega a sua caneta, pega o seu caderno, anota, sublinha. A Bíblia é para nós entendermos, é para nós interpretarmos, né? E eu sou formada em letras, eu sou professora de português, não sei se você sabe, eu me formei em letras já tenho o quê? Uns 10 anos, 10, 12 anos que eu sou formada em letras. E à medida que eu fui caminhando na palavra, eu fui identificando a importância de você saber o real significado das palavras, né? A importância das conjunções, a interpretação. Então hoje nós vamos passar por alguns versículos aqui do Salmo, desse Salmo 139, e nós vamos refletir. Porque se eu preciso de algum tipo de motivação da minha vida, eu preciso entender que as minhas emoções, a minha parte de alma, que é onde está alojada as nossas emoções, é que são parte primordial
para que eu tome as minhas decisões. É da alma que vem as minhas decisões, né? É da alma que vem o que eu preciso fazer, é da alma que vem as minhas motivações. Por isso que a palavra fala, né, lá em Provérbios, sobre todas as coisas que se deve guardar, guarde o seu coração, né? E você já me ouviu falar aqui que quando é falado coração aqui, não é o coração músculo, o órgão, é o coração como sede das nossas emoções, é o coração alma, que é onde aloja o poder das minhas decisões. Se o meu coração ele tiver magoado, se o meu coração ele tiver ressentido, se o meu coração tiver cheio de mágoa, de ódio, as minhas decisões serão baseadas com o que eu carrego dentro do meu coração. Eu coloquei lá nos stories, é um livro que eu ainda estou lendo, né? Tô aqui, ó. A Isca de Satanás. Quem puder, por favor, compre e leia, tá? Eu quero falar sobre esse livro aqui com vocês. Aqui fala sobre a ofensa, que é uma armadilha mortal, né? Se o meu coração é um coração que está alimentando as ofensas, alimentando o disse-me-disse, com certeza as minhas decisões serão baseadas naquilo que eu estou sentindo. E eu preciso, e você precisa pedir para que o Senhor santifique o seu coração. Consagrar o seu coração, as suas emoções, os seus pensamentos ao Senhor, a ninguém mais. Porque o inimigo, ele lança setas na nossa mente. Ele nos dá sugestões. E se, presta atenção que eu estou construindo uma ideia aqui com você. E se de repente o seu coração ele não tiver entregue ao Senhor, é bem provável que ele está cheio de mágoa, que ele carrega ofensas. E aí as suas decisões, minhas irmãs, assim como as minhas já foram, são todas baseadas naquilo que eu estou sentindo. E enganoso é o coração do homem, é as emoções. Por isso que todos os dias eu tenho orado, Pai, cura as minhas emoções. Pai, que os meus pensamentos, que as palavras que saem da minha boca, que as minhas emoções estejam alinhadas com a Tua palavra. Blinda as minhas emoções. E toda a parte de motivação, ela vem do nosso coração, da nossa alma. Por isso que eu venho desde sempre falando para vocês, cuidem de vocês. Cuidem, tá doente, levanta a mão e pede socorro. Ontem eu falava com uma irmã aqui. Ela tem um momento de oração e ela falou assim: meus irmãos, hoje eu passei um dia muito difícil. Muito difícil, eu achei que eu não fosse vencer. Muitas tribulações, muita prova de fé. Aí ela falou, né, a gente orou também por eles. E aí a hora de ir embora eu falei pra ela assim: minha irmã, não passa por isso sozinha não. Aprenda a levantar a sua mão e falar: eu preciso de ajuda. Ora comigo, ora pra mim. Quantas pessoas passam pelos desertos, pelos momentos em que não estão tão motivados e não têm coragem de levantar a mão e pedir ajuda. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Nós estamos aqui para ser bênçãos na vida um dos outros. Não passe pelos seus desertos sozinha, não. Sentiu algo diferente? Sentiu alguma tristeza? Sentiu muitas das vezes até um ataque espiritual? Isso aí, se prepare, viu? Que a semana que vem eu vou falar algumas coisas aqui. Presta atenção. Isso é forte, a semana que vem é o devocional. Levanta a mão e pede ajuda. Ninguém vence nada sozinho.
mas às vezes por orgulho, viu? Ai, o que o outro vai pensar de mim? Não pede ajuda. Beijos, irmã. Peça ajuda, principalmente para o seu papai. Olha o que diz o Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegasse à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Minha irmã, deixa eu dar uma pausa aqui. Antes de você pensar, o Senhor já sabe qual é o seu pensamento. Ele já sabe. Antes mesmo que a palavra chegue na nossa língua, Ele já me conhece. Ele já te conhece. Olha o versículo 5. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Olha o 7, versículo 7. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Isso é Davi. Esse salmo foi escrito por Davi. Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me seguirá e me sustentará. Olha o 11. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, vencerei que nem as trevas são escuras verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois a ti as trevas são luz. Chegou no ponto que eu quero. Olha o 13 e o 14. Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque fizeste de modo especial. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isto com convicção. Olha o 15. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os seus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Vamos parar por aí. Meus irmãos, homem, mulher, não faz filho. Não faz. Quem faz filho é Deus. É Ele que gera. É Ele que faz. É Ele que organiza os nossos dias. É Ele que nos forma. E Ele usa o homem e a mulher, o relacionamento carnal, para que nós, mulheres, carreguemos os nossos filhos, alimentamos os nossos filhos
e trazemos os nossos filhos para o mundo. Oh, aleluia! Eu e você, nós não temos o poder, a capacidade de fazer filhos. Presta atenção. O único que faz filho é Deus. E é esse Deus que criou o íntimo do seu ser, que teceu você no ventre da sua mãe. Teceu. Pensou em tudo. Deus é o único, minhas irmãs, que faz filho. Agora eu vou te ensinar um negócio que eu aprendi, que eu comecei a compreender os mistérios da Bíblia. Eu olho palavras, por exemplo, tu criastes o íntimo do meu ser. Pode ser válido aí para você, presta atenção. E me teceste no ventre da minha mãe. Eu pego um dicionário, geralmente eu pego o meu iPad, igual eu tô fazendo aqui, ó, e vou lá e digito lá a palavra, o significado da palavra teceste. Aí vem assim, ó, os significados: formar um tecido, uma obra de tear, passagem repetitiva de fio ao fio, construir uma estrutura com fios produzidos pelo próprio corpo, fazer uma estrutura, compor ou planejar, fazer o tecido. Agora você volta para a palavra, presta atenção. Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. O que quer dizer isso? Que ele nos formou fio a fio, detalhe por detalhe. Ele construiu, oh aleluia, a mim e a você no ventre da nossa mãe. E o salmista fala: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Tuas obras são maravilhosas. Minhas irmãs, eu e você, nós somos obras de Deus. Obras. Ele nos fez, juntou. Eu queria que você imaginasse comigo aqui, que você construísse essa imagem aí na sua cabeça. Ele nos teceu, como diz o salmista, no ventre das nossas mães. Tem o papai, tem a mamãe. Juntou o DNA do nosso pai com o DNA da nossa mãe. Construiu as nossas características, a nossa genética com os dois DNAs. Mas não foi o papai e a mamãe que fez a mim e a você. Foi Deus. Foi Ele que criou o íntimo do nosso ser. É muito grandioso. Agora vamos lá. Se você entendeu a profundidade dessas palavras, você vai se conectar com o que eu vou dizer agora. Um Deus que criou a mim e a você, que conhece os nossos pensamentos. Presta atenção, irmã, vem comigo, não se perca não. Que conhece os nossos pensamentos. Antes que esses pensamentos cheguem à minha boca, Ele já sabe. Um Deus tão maravilhoso, que nos formou, que nos teceu, foi nos construindo. Ao maior nível de amor. Hoje eu vejo isso. O maior nível de amor. O maior nível de cuidado. Ele não vai saber o que eu e você precisamos
Ele sonda o nosso coração. Ele sonda o meu e o seu. Ele nos conhece. E quando eu li esse salmo, algumas vezes eu já estava meditando nele, me veio algo assim na cabeça, tipo assim, ó, eu lendo esse salmo, meditando nesse salmo, e o Senhor, meu Pai, olhando e falando, eu sei, filha. Você consegue construir essa imagem comigo? Eu sei, minha filha. Lembra que foi eu que te fiz? Eu sei. Eu sei que tá difícil. Eu sei dos seus pensamentos. Eu sei quando você descansa, quando você trabalha. Eu sei que hoje você não tá com vontade, você não tá motivada. Eu tenho pedido a Deus para que eu consiga, de uma forma muito simples, né? Porque eu acho que essas coisas com palavras muito elaboradas só confunde a mente da gente. Eu tenho pedido assim, Pai, me ajuda a passar para as minhas meninas, as suas meninas, a grandiosidade do teu amor. Que o Senhor é um Deus simples, que não precisa de palavras prontas. Que eu e você, minha irmã, a gente pode se apresentar diante do nosso Pai e falar assim, Pai, tá difícil. Pai, me ajuda a levantar. Porque nesse salmo é mostrado para mim e para você a intimidade de Deus conosco. Mais uma vez, homens não fazem filhos. Quem os faz é o Senhor. Eu e o meu marido, nós fizemos o nosso filho. Não, quem fez o seu filho é o Senhor, é Deus. Ele precisou de você. E isso até veio até mim. E me fez pensar esses dias, irmãs, de eu falar assim, ó. Deus não precisa de nós. Eu sempre falava isso. Agora eu estou repensando. Ele precisa de nós. Ele precisou de homens aqui na terra para falar sobre o Evangelho, né? E precisar, não é, eu quero que você não interprete mal, não interprete nessa questão de, então eu sou muito importante que Deus precisa. Não! Ele conta e precisa de mim e de você para esclarecer uma palavra que às vezes você pega aí na sua casa, lê 10 vezes, 50 vezes, você fala assim, eu não entendi nada. Semana que vem eu vou te mostrar porque que muitas pessoas questionam que não entendem, leem a Bíblia e não entendem. Os teus olhos viram o meu embrião. O meu embrião. Todos os dias determinados para mim, para você, foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Você já imaginou isso? Todos os nossos dias já estavam escritos antes mesmo de nós existirmos. Que Deus grandioso. Eu não sei se você pegou, mas eu quero que você pega. Ele cuida de mim e de você antes mesmo de nós termos nascido. Ele teceu. Pensa aí, fecha seus olhos e imagina. Ele tecendo. 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 É o meu Pai e é o seu Pai. Um Pai que amou tanto o mundo que deu seu Filho único.
sacrifício da cruz. Um filho único que estava em glória com o Pai e teve que descer aqui, nascido do ventre de uma mulher, passar por todas as etapas que eu e você passamos enquanto humanos que somos, se fazer pecador para salvar a mim e a você. É esse Deus que eu quero te apresentar, que te ama, que cuida de você, que sonda o seu coração, que sabe as motivações aí. Ele sabe o que você carrega. E quando você fala assim, pai, tá difícil, pai, eu não aguento mais, ele fala, eu sei, filha, antes de você ser um embrião no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. E eu tô com você. Quero fazer uma pergunta pra você. Nada do que eu escrevi aqui, eu falei, tá, gente? Então deixa o Espírito Santo fluir. Quem aqui de vocês, seja sincera, não fica com vergonha não. Eu tenho uma explicação pra essa pergunta. Quem aqui de vocês tem dificuldade de chamar Deus de Pai? Tem alguém aqui que tem essa dificuldade? De falar, pai, papai, eis-me aqui. Papai, cuida do meu coração. Tem alguém aqui que tenha dificuldade de chamar Deus de Pai? Ninguém, será? Glória a Deus, né? Se todo mundo chamar Deus de papai. Vou te contar por quê. Existe uma diferença, né? E não é que tá errado, eu só queria deixar essa diferença para você analisar, né? Quando eu chamo Deus de pai, de papai, isso me traz mais perto dele, me gera a questão de relacionamento. Quando eu chamo Deus de Senhor, e existem pessoas que só falam Senhor, 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 não tô falando que tá certo, que tá errado, não. Eu só queria deixar isso aqui para você pensar. Existem mulheres, homens, pessoas que somente olham para Deus e veem Deus como Senhor e se coloca na condição de servo. Lembra da parábola do filho pródigo, daquele irmão, daquele filho que saiu para o mundo, reivindicou a parte da herança e depois voltou, e o irmão que estava lá trabalhando, cuidando das coisas, dos interesses do pai, ele reivindica algo que é direito dele. Só que por que ele reivindica? Porque ele não olha para o pai como pai, ele olha para o pai como Senhor, e ele se sente o filho que ficou, né? E ele se sente servo do pai, não filho. E a pessoa que se vê como serva, ela não sai do lugar de servidão, de escravidão. Eu e você somos filhas. E nós temos que ocupar o nosso lugar de filha. E filha comunica com o pai, pai, papai. Agora eu vou mais um pouquinho. Existem questões nossas que nós vivemos na nossa infância,
na nossa adolescência e até mesmo na nossa juventude. Esses dias uma mulher perguntou para mim assim no atendimento: Andréia, mas eu já tô velha. E você tá falando para mim que eu, depois de velha, eu posso ter traumas? Sim. Pode sim. Qualquer um de nós pode ter trauma. Ela assustou, mas eu já tô velha, eu achei que isso... Eu assisto muito você e você fala muito da infância, da adolescência, né? Eu falei assim, mas pode sim. Muitas das vezes, muitas de nós, mulheres, não enxergamos Deus como pai, como papai, porque lá na nossa infância o nosso pai terreno nos faltou. Ou até nós tivemos o nosso pai, mas sabe aquelas filhas órfãos de pai vivo? É o que mais tem, viu, gente? O pai tá ali, o pai tá dentro de casa, mas não exerce o seu papel de pai. Ou o pai tá ali, que o pai, o que representa o pai? A proteção, a provisão. Não é isso? Pensa numa criança, ela tá brincando no parque. Eu sei que aqui tem mulheres que tem crianças pequenas. Pensa aí no seu filho brincando no parque. Aí, de repente, esse filho cai de bicicleta ou cai de algum brinquedo. Para onde que ele vai? Ele vai pro colo do pai, da mãe, que representa segurança. Então, se você perdeu, se na sua infância, se na sua adolescência foi perdido esse vínculo, esse teto de proteção, o pai separou da mãe, ou o pai tá dentro de casa, mas nunca foi um pai assim de colocar a criança no colo, de falar com ela, com certeza você olha para Deus como Senhor. Você não olha e fala para ele, é meu pai. Tem que curar essa relação. Porque presta atenção, olha aqui a revelação. O que o filho acessa, o servo não acessa. O filho, ele tem direito à herança, o servo não. E agora, Andréia, o que eu faço? Curar essa relação com seu pai. Eu sempre trabalhei com mulheres, mas no meu estágio lá em Goiânia, eu atendi um homem. E esse homem, ele era, eu acho que ele ainda é, né? Não tive mais, assim, contato de saber com o que ele tá trabalhando, porque no dia ele até me revelou que ele queria até fazer uma transição de carreira. Só que ele era tenente-coronel, se eu não me engano. E eu atendi esse homem. E aí ele falava da relação dele com Deus, mas eu percebia que era uma relação muito distante, muito fria. E aí eu falei pra ele assim, escuta, como foi sua infância? Me conta um pouquinho. Aí eu falei pra ele assim, eu sou do interior, né? Eu fui criada assim, brincando mesmo no fundo do quintal, brincando de casinha, brincando de bete. Eu fui criada assim, né? Aí ele começou a me contar. Ele começou a me contar as barbaridades que o pai havia feito com ele. Que quando ele errava alguma coisa, em tarefa, ou alguma coisa que o pai havia pedido pra ele fazer, sabe aquelas palmatórias de antigamente? O pai batia na mãozinha deles assim, dele e dos irmãos. Pegava aquele objeto e batia na mãozinha deles. E entre outros abusos, entre outras tristezas que aquele homem viveu. E ele falou assim pra mim, Andréia, eu hoje, vendo a minha vida, eu identifico que eu me tornei policial, trabalhando onde eu estava, não porque eu amava, mas como uma prova de sobrevivência. Porque eu não tive, né? Eu não tive um pai presente, eu precisei me virar nos 30, sabe? Então, como essa profissão
é uma profissão de autoridade, né, que representa para os outros proteção, foi algo que eu escolhi baseado nisso. E aí eu falei assim para ele, e como você vê Deus? Ele falou, até um tempo atrás, eu achava que Deus nem existia. Hoje eu vou na igreja. Aí eu falei, como nas suas orações você se comunica com Deus? Como você fala? Aí ele falou assim, eu falo, ai Senhor, cuida de mim, cuida da minha casa, cuida da minha família, e pronto. Aí eu falei assim, e Pai? Ele abaixou a cabeça e começou a chorar. Aí eu entendi. Aí a gente fez uma ferramenta, né? E depois eu encontrei ele mais umas 2 vezes lá no curso mesmo. Depois ele falou assim pra mim, foi extremamente importante aquele momento. Extremamente importante. E ele reconheceu que a relação dele com Deus, a questão de não conseguir chamar Deus de Pai, estava intimamente ligada com a relação com o pai terreno que ele teve, o nível de autoridade que o pai exerceu. Tá ligado? Olha o que a Gi escreveu. Trava as palavras. Vocês entenderam, gente? Vocês entenderam? Amanhã eu vou anotar aqui. Amanhã eu vou voltar nessa parábola de uma outra visão. Vou anotar aqui. Pra eu falar com vocês. Não dá tempo, não vai falar. Parábola. Filho. Pródigo. Acabou mais uma caneta. Nós vamos amanhã falar sobre isso nessa perspectiva. Mas voltando aqui para o Salmo 139, deixa eu te falar. Não é todo dia que a gente vai estar motivado, não. Mas são todos os dias que eu e você precisamos olhar e falar assim, peraí, antes de eu estar passando por isso, meu pai já sabia. Ele já sabe de longe, ele percebe os meus pensamentos. Ele sabe quando eu deito, quando eu me levanto. Ele criou o íntimo do meu ser. Ele me teceu dentro do ventre da minha mãe. Eu não preciso estar motivada sempre, mas eu preciso sempre estar alicerçada na palavra, no amor e na certeza. Presta atenção, para quem colocou aí que teve problema com o pai na infância. Presta atenção, olha para mim. Eu sei, eu também tive. Às vezes você não teve o amor, o cuidado, o olhar, a proteção que você gostaria de ter. Mas você tem um pai. Um pai que teceu você no ventre da sua mãe. Um pai que escreveu todos os seus dias antes de você existir. Um pai que viu o seu embrião todos os dias. Um pai que determinou seus dias lá no livro, antes de qualquer um deles existir. É esse pai que sonda o meu e o seu coração, que conhece o íntimo do nosso coração, que sabe das nossas inquietações. É nele que eu tenho que me alicerçar. Eu acho que tem dia que a gente fala assim, né? Ai, pai, hoje eu não quero orar. Ai, Deus, hoje eu tô com preguiça de orar. Tô desanimada, as coisas estão dando errado. Ele vira pra nós e fala assim, isso é a minha perspectiva. Eu sei, filha. Eu já sabia. Eu já sabia. Mas eu tô aqui pra você.
com você. Eu sei de todos os seus dias. Eu já vi a tua vitória. Eu já vi. Me entrega os fardos. Me entrega o que dói. Fala comigo. Eu tô no grupo desse seminário que eu fiz esse final de semana e eu achei muito interessante ontem, né? Ontem uma pessoa entrou e falou assim, ó, tem muitos pastores lá no grupo, né? A equipe que trabalhou lá falou assim, ó, como que eu falo com Deus? Como que eu oro? Não escandaliza não, viu, gente? Tem muita gente que não sabe. Aí um pastor colocou lá, né? Uma passagem bíblica, outras irmãs. Vai na palavra, lê a palavra, mas não adianta você só buscar na palavra se você tá cega, né? Você vai ler igual eu já li umas 50 vezes e não entendia. E alguém colocou assim, abre sua boca e fala o que você tá sentindo. Pai, hoje eu tô com preguiça. Pai, hoje o dia tá sendo difícil. Ó Deus mesmo, ó Senhor, até você encontrar essa conexão, entender que Ele é seu Pai antes de ser Senhor. Ele é Senhor, Ele é Senhor. Mas olha, o Senhor tem falado, Deus tem falado ao meu coração. Eu também falo Senhor. Mas Ele quer nos convidar para um relacionamento de pai e filha. De intimidade. É isso que Ele quer de mim e de você. É Senhor de tudo, sim. É Deus Todo-Poderoso. Mas Ele é meu Pai. Ele é seu Pai. E por que não? Né? Eu acho tão lindo isso. Se eu e você, a gente não teve a oportunidade, se os nossos pais não foram para nós o que nós gostaríamos que eles fossem, nós temos uma oportunidade em Deus de curar as feridas da nossa paternidade, de nos relacionar com o Pai, um verdadeiro Pai, aquele que sonda o meu e o seu coração, aquele que prova a mim e a você, aquele que conhece as minhas e as suas inquietações. Fecha seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, sonda os nossos corações. Pai, vai no mais profundo, no mais íntimo da nossa alma. Arranca toda a raiz de amargura, de ofensa, de iniquidade, todo pecado. Pai, eu sei que aqui nesse momento tem muitas mulheres que não tiveram a oportunidade, a alegria, ou que às vezes até tiveram de conviver com seus pais, mas um relacionamento totalmente disfuncional. Se sentiram desprotegidas, não se sentiram amadas, se sentiram traídas. Pode ser que aqui tenham até mulheres que foram abusadas pelos seus próprios pais e hoje elas têm uma visão distorcida, não conseguem compreender o teu amor. Sonda os nossos corações. Vê se há em nós, Pai, alguma conduta que te ofende. Dirige a mim e as minhas irmãs pelo caminho eterno, pelo caminho da sabedoria. Cuida de nós. Fala conosco. Que esse salmo seja para muitas pessoas que estão aqui uma verdade absoluta. O Senhor é aquele que me viu antes mesmo de eu estar no ventre da minha mãe. O Senhor é aquele que conhece os meus pensamentos. Que o meu olhar se volte para ti. E que a minha boca se abra para falar, meu Pai. Amém?
Para finalizar, eu tive problemas com meu pai, né? Eu já contei aqui para você. Quando eu der o meu testemunho, eu quero falar também mais. E a minha relação com o meu pai, Deus, mudou muito a partir do momento que eu curei a minha relação com o meu pai aqui da terra. Eu não sei o que você passou, minha irmã, mas lembra que eu te passei um exercício? Escreve aquilo que te incomoda, escreve aquilo que te aflige. Tem um post aqui no meu Instagram falando sobre os benefícios da escrita. Depois você vai dar uma lida lá pra você ver. Exterioriza isso. Eu não consigo chamar Deus de pai porque me faltou pai, né? Isso é aquilo. Escreve. Escreve pra você reorganizar, realinhar suas emoções. Vai fazer sentido. Amém? Fez sentido pra você o devocional de hoje? Coloca aí pra mim antes de eu ir embora. Os devocionais estão sendo salvos lá no YouTube, tá? Você que ainda não assistiu, André, eu voltei a trabalhar e agora eu tô perdendo o devocional. Não, tá salvo lá no YouTube, tá? Quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Eu vou tentar gravar esse final de semana o meu testemunho, né? Não prometo que eu vou conseguir, gente, porque eu tô finalizando um projeto e eu tô com um prazo restrito, tá? E é um projeto que o Senhor me entregou. Mas tenham paciência, vai vir e vai edificar muitas pessoas, eu creio. Amém? Confirme comigo aí. Sábado agora é a nossa oração da madrugada, é isso? Confirma comigo aí, por favor. E sexta-feira... glória a Deus, Thaís. Sexta-feira é o nosso jejum, né? Nós vamos continuar o nosso jejum. Sexta-feira passada, mesmo estando lá, eu jejuei com vocês, tá, meus irmãos? Confirma pra mim se sábado agora... né, Gi? Então, sábado agora, sexta pra sábado, é a nossa oração da madrugada. O Senhor ainda vai me dar o tema. E depois eu divulgo pra vocês me ajudarem a divulgar. Amém? Na oração da madrugada passada, nós tivemos testemunhos fortíssimos, tá, gente? Então não deixem de participar, é um momento em que o Senhor espera mais de nós, amém? Beijo seu coração, fica com Deus, amanhã a gente volta. Vai estar salvo lá no YouTube as lives de hoje, a live de hoje, a de ontem também ficou salva. Eu te espero amanhã pra gente caminhar mais em motivação. Qual é a sua? Beijo seu coração. Tchau, tchau. Fica com Deus.